Ok, vamos lá. O assunto de hoje, olha, não dá para escapar. Influenciadores digitais. Parece que está tudo acontecendo nas telas, né? É. Mas será que a gente tá mesmo na tal era da influência? É uma boa pergunta para começar. Pois é, a gente deu uma olhada nos trechos do artigo Os Influenciadores Influenciam Quem e o Que na Nossa Vida, do Sérgio Botton Barcelos e da Micaela Macedo, para tentar entender o alcance real disso tudo, sabe? Qual é a profundidade desse impacto no nosso dia a dia? Olha, vai muito além de escolher uma roupa ou um celular novo. O que o artigo sugere, e eu acho bem interessante, é que a gente está falando da construção dos nossos desejos mesmo, sabe? Do jeito que a gente se comporta, o que a gente sente. Até ideologia, né? Exato, até como a gente pensa politicamente. Esses influenciadores, eles ocuparam um espaço simbólico que antes era, sei lá, de jornalistas, artistas, talvez líderes religiosos. Figuras mais tradicionais, digamos. Isso. Só que agora a lógica é outra. É a lógica do algoritmo, né? E muitas vezes sem aquele filtro crítico que, bom, que talvez existisse antes. Interessante isso de espaço simbólico. O texto fala que o influenciador hoje não é só alguém com, sei lá, milhões de seguidores. É alguém que tem uma autoridade simbólica. O que seria isso exatamente? Parece uma coisa meio. É uma mistura, né? É, mistura de carisma, de parecer próximo, né? Aquela coisa do gente como a gente. Mas ao mesmo tempo, é uma performance constante, né? Vivendo para engajamento. Exatamente. Essa autoridade pode ser emocional, a pessoa te passa confiança, parece um amigo, sabe? Pode ser estética, dita moda, beleza, decoração. Ou até a moral, definindo o que é legal, o que é desejável. Hum. E o ponto-chave do artigo é esse. A influência não é só para fazer você comprar. Ela molda jeitos de ser, de existir, de pensar. O texto usa uma expressão forte que eu acho que vale a pena pensar. O cotidiano vira uma vitrine. Uma vitrine. E a nossa subjetividade, o que a gente sente, quem a gente é, vira um ativo de marca. Nossa, subjetividade como ativo de marca, isso é pesado. Quer dizer que até o jeito de sentir, de se mostrar para o mundo, tudo isso vira um produto, é isso? Basicamente, é pegar a própria vida, os sentimentos, a identidade e transformar em algo que agrega valor para a marca pessoal daquele influenciador. E essa influência, ela não está só no post patrocinado, óbvio. Não, claro. O artigo aponta também para os estímulos constantes da rede, né? Aquela busca pela dopamina do like, o reforço de padrões de corpo, de raça, de classe social, e também o que fica de fora, o que é silenciado. Tipo, Tipo temas polêmicos, vozes que discordam. É a tal da política do feed limpo, né? Uma positividade que, às vezes, é bem superficial e acaba escondendo o debate importante. e essa dinâmica toda de mostrar umas coisas e esconder outras não acontece no vácuo, né? O artigo, ele aponta o dedo para quem realmente comanda o show, as big techs. Google, Meta, TikTok. Exatamente. Tem uma analogia no texto que eu achei ótima. Se os influenciadores são as vitrines, mostrando os produtos, os estilos de vida, as big techs são os shoppings inteiros. São elas que, com os algoritmos, decidem quem vai ser visto, por quem, com que frequência. Elas definem as regras do jogo da visibilidade, né? Elas que mexem os pauzinhos ali por trás. E aí o negócio esquenta, né? Quando a gente começa a conectar isso com poder, com política. Porque se essa lógica funciona para vender, sei lá, maquiagem, discurso simples, visual legal, apelo para emoção, funciona para vender ideia também. É o que o artigo sugere, né? Isso. E que funciona para vender ideias políticas. E como funciona? Essa estética da autenticidade, do falar a verdade, do sem filtro, do apelo direto à emoção, isso é muito fácil de ser apropriado por correntes políticas. O artigo até cita, de forma bem neutra, como exemplo a mobilização de influenciadores pela extrema-direita na campanha do Jair Bolsonaro em 2018. Usando o quê? Memes, stories. Isso. Memes, stories, vídeos curtos de TikTok. Coisas assim. Alguns pagos, claro, mas outros por afinidade ideológica mesmo. E qual o efeito disso, segundo a análise do texto? O artigo argumenta que isso ajuda a criar o que ele chama de consenso estético político. Consenso estético político? Explica melhor. É tipo uma concordância que se baseia mais na aparência, sabe? No sentimento de pertencer àquele grupo, de tamo junto, na vibe.
do que numa análise, sei lá, mais profunda das propostas políticas em si. Entendi. É uma autenticidade que, na prática, pode acabar desencorajando a crítica. Qualquer crítica vira chatice, má vontade, mimimi. A forma, a estética acaba validando o conteúdo. Ou até substituindo, né? Entendi. E enquanto isso tudo rola, qual o impacto na nossa cabeça, na nossa subjetividade? O texto fala muito da pressão para performar o tempo todo, para ser um eu que seja interessante, postável, que gere engajamento. Uhum. Chega a falar num burnout com filtro. Parece que a gente entra numa lógica meio, sei lá, lacre, like, lucro. Mas quem está lucrando de verdade com isso tudo? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? E o artigo nos cutuca para pensar nisso. Ele levanta umas questões bem centrais. Quem está financiando essa influência toda? Para quem ela serve? Que tipo de sociedade a gente está construindo quando consome isso tudo meio passivamente? O que a gente está comprando, né? Exato. O que a gente está realmente comprando. E talvez mais importante, o que a gente está deixando de questionar enquanto está ali, se entretendo, rolando o feed. Fica aí, então, uma provocação final para a gente refletir, né? Pensando que o que a gente vê está cada vez mais filtrado por algoritmo, curado por essas vitrines humanas. O quanto da nossa visão de mundo é realmente escolhida por nós, ou será que é só apresentado para nós? Hum. E o que acontece com a conexão de verdade, a conexão genuína, quando tudo, absolutamente tudo, pode ser só mais uma parte da performance. Fica a reflexão.